Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Olá, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net. Nosso convidado de hoje é o Ijuliense. O que acharam dessa? Que nem o Dunga. Nascido na Colmeia do Trabalho. Meu amigo, o cara que tem o topete que o Elvis Presley furtou, tá? Marcelo Folheto. Marcelo, ele é bacharel em administração de empresas, que nem eu, tá? MBA, executivo em marketing. O que mais que tu fez, Marcelo? Eu fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócio, fiz mestrado na área de marketing, fiz diversas extensões e cursos de qualificação. Apaixonado pelo marketing? Apaixonado pela área do marketing, por política, por cinema, por cultura. Legal, mas me conta uma coisa, nesse mundo digital, nessa loucura toda, em que as crises não são mais lentas, são muito rápidas. Quando tem que chamar o comitê de crise, é muito rápido, porque, olha, o que uma rede social faz com um ou com o outro, nós vimos nessas eleições que passaram aí, né, o que é, Sim. né, e vimos, acho que pela primeira vez, na história desse país, de forma real, nós tivemos uma eleição tipo Obama, Trump, com redes sociais extremamente ativas. Eu acho que, assim, como lembrava o Busato, o falecido ex-deputado Busato, e que falou e que participou daquele momento do Obama, lá nos Estados Unidos, nas redes sociais, foi um negócio fantástico, né? Essa inversão que as redes sociais deram na tradicional maneira de fazer política no mundo. Com certeza, com certeza. Eu acho que a observação grande dessas eleições, em termos mercadológicos, em termos de comunicação, em termos de marketing, é simplesmente a audiência que os veículos de comunicação deixaram de ter em função das redes sociais. Uma vez que os candidatos, né, com as suas estratégias de comunicação e política, enfatizaram ou priorizaram as redes sociais como foco de campanha, né? Justamente pelo fato do que o eleitor está mais tempo, né, com o seu celular, mais tempo direcionado às redes sociais do que os veículos tradicionalmente de comunicação. Eu acho que essa é a premissa básica. E o segundo, e o mais importante, é a questão do conteúdo, né? Então, as redes sociais permitem agilidade e um conteúdo mais objetivo, mais eficaz, digamos assim. Mesmo sendo falso, sendo fake news, que esse é o grande problema. Esse ano nós tivemos o apogeu das fake news, né? Tanto é que os grandes veículos de comunicação criaram departamentos, né, focados, investigativos, né, em função de ouvir os dois lados da notícia em relação ao fake news. Então, os veículos também se prepararam, né, psicologicamente, comportalmente, né, e também com mão de obra, porque não é só profissionais da área de comunicação para investigar. Nós temos aí, que nem o Globo, pessoal da área de TI, pessoal da área de marketing, pessoal da área de comunicação, do jornalismo, pesquisando e anotando, averiguando dados, informações, investigando dados passados e até mesmo presentes, se aquele fato dito por tal candidato ou por tal partido, coligação, teve ou não veradicidade. O interessante é que eu acho que vai haver uma depuração agora, né? Dos órgãos de fiscalização, a questão da própria Justiça Eleitoral vai cuidar disso, o Ministério Público vai analisar isso aí e o pessoal vai começar a pagar. Porque, gente,
aquele cara que saía para botar um panfleto na rua, um cartaz na rua, este cara, vamos lá, era anônimo. Agora, o cara da internet não tem mais anonimato. A Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, esses caras que trabalham na área de TI, eles sabem quem foi, quem teclou, qual é o computador que saiu, qual é o IP, tudo. Não tem escapatória. Então, gente, pode demorar um pouquinho. O próprio Google, o próprio Facebook, e WhatsApp, tá? O próprio Instagram estão entregando instrumentos de busca dessas pessoas que fazem as fake news para os organismos de segurança em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Nós vimos aí uma semana antes das eleições o Facebook oferecendo tudo que a Polícia Federal quisesse para saber quem são as pessoas, quem são os usuários que estão fazendo fake news. Isso. E teve uma outra coisa que eu acho que é importante falar, principalmente em relação ao marketing, que cada vez mais a gente vê o marketing de permissão, seja da área política ou qualquer outra, invadindo, né, a casa das pessoas, as redes sociais das pessoas, né, pela questão da timeline. Então, o que acontece? O marketing nessas eleições, ela tomou uma proporção muito grande. Teve também um outro fator muito relevante, que foram as pesquisas de Ibope, de boca de urna, que tiveram também uma relevância muito grande nessas eleições, dando a conotação para tal candidato, envolvendo partidos. Tanto é que nós tivemos uma troca muito grande nessa última eleição, no primeiro turno, dos políticos, em função dessas bocas de urna, porque a boca de urna, ela influencia sim a tomada de decisão em relação ao voto daquelas pessoas que estão indecisas ou que iriam votar em branco. Isso está confirmado. Então o marketing esse ano se envolveu muito, inclusive foi pauta do Fantástico, falando como se dá a estratificação, como se procede, né, para averiguar de um número tão pequeno e ter um grau tão grande de assertividade em relação a tal candidato. Então, eu acho que isso também teve muito método estatístico, levando as pessoas a tomar consideração dos dados e a importância de ter as opiniões, né, a respeito, inclusive, das redes sociais. A movimentação de um candidato, de uma informação, de um partido, a um momento que tu curte ou compartilha, aquilo também é mensurado em termos de relevância, né? Então, o analista de marketing, o pessoal da comunicação, analisa todos os passos, não é simplesmente a notícia, é como aquilo teve reverberação, propagação entre os meios. Nós tivemos um caso, não vamos falar das majoritárias, nem para o governo do estado, acertou também a pesquisa para o governo federal, mas vamos pegar o caso específico do Senado no Rio Grande do Sul. Tá? O primeiro lugar para o Senado sequer constava entre os 5. Isso aí. Tá? A outra candidata, que também não aparecia muito mal nas pesquisas, na largada ela estava colada no Heinz. Ali, a Carmen Flores, depois ela, no decorrer da eleição, passou a posição lá. Quem mais ou menos acertaram foi o Paim, mas o erro de que estava na frente o Fogaça foi exorbitante. A diferença foi muito grande, porque se falava até em algumas pesquisas que 30% do eleitorado iria votar no Fogaça, ele ficou em 5º lugar. Sim. Então, pesquisa, hoje com as redes sociais é tudo muito rápido, e eu começo a achar que, no meu ponto de vista, eu concordo contigo, a pesquisa influencia sim a tomada de decisão, e eu acho que isso não é bom. Agora, um aplicativo que te dê informações do teu deputado, qual é a vida dele, o que ele fez, que partidos ele pipocou, isso tem processo contra ele, quem é o teu senador, quem é o governador, que te dê o aplicativo que tiver essas informações, isso é muito legal. Agora, a pesquisa cometer erro, tá? E mais, imagina se sair uma pesquisa, se fosse permitido, que não é sair uma pesquisa no dia da eleição, pode sair às 5 da tarde, depois que termina, fecha. Mas imagina de manhã sair uma pesquisa, o que essa pesquisa faz? Ela elege alguém ou derruba
a alguém, né? Isso. Então temos que ter um cuidado muito grande. Já que estamos falando de marketing digital, né, que é, eu acho que a grande revolução, e vamos lá, estou errado em dizer que foi lá no Obama, lá nos Estados Unidos, que começou o grande uso. Que iniciou. Inclusive, o Obama, ele teve não só uma estratégia de marketing digital, mas ele fez um trabalho de marketing tradicional, que é o famoso marketing boca a boca, né? Quem lê a história do primeiro livro da história do Obama, entende que ele era um cara predestinado, ele era um cara que reunia pequenos grupos, né? E fazia seus pequenos discursos, as suas pequenas convicções e propostas, e aquilo ia reverberando, tornando discípulo os próximos. Então o que ele fez? Ele fez um marketing boca a boca muito forte, né? E depois ele veio para as redes sociais. Então ele fez um trabalhinho muito certo, muito focado. E Marcelo, esse trabalho que ele fez, e foi muito, eu vou lembrar mais uma vez o César Busato aí, que lembrava, voltou impressionado dos Estados Unidos, e já lembrando, olha, as redes sociais vão se tornar o grande mote das eleições, tá? Tu não vai precisar mais ter muito dinheiro, tu vai ter que saber usar redes sociais. Conteúdo. Hoje uma equipe pequena, enxuta, mas que saiba jogar neste campo das redes sociais, elege alguém jogando limpo, sem fazer nada de ilegal. Eu acho, Ricardo, que tem uma outra conotação. Isso que tu falou, eu concordo em todos os sentidos, mas o conteúdo, a maneira criativa e objetividade da informação que tu vai falar com essa pessoa nas redes sociais, ela tem que ser muito ágil e precisa. Não pode ter firula e nem mimimi, tem que ser uma linguagem transparente e objetiva, porque o pessoal cuida muito isso. Então, a pessoa que vai fazer um vídeo no Instagram falando de determinado assunto, ele tem que ter no máximo 59 segundos, né? Existem já algumas pesquisas na área de marketing, tá? Onde a gente vê o tempo que uma pessoa gasta em média e fica atento, prestando atenção em relação a uma comunicação, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter muita objetividade em tudo que a gente for fazer. Comunicar de forma clara. E isso se traduz a uma eleição do senador que ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Porque se tu só analisar somente a comunicação que ele fez, ele usou pouca verba, pouco investimento, trabalhou extremamente focado nas redes sociais e de forma muito objetiva, canalizando o quê? Segmento, tá? Ele segmentou, porque nós temos uma ferramenta dentro do Facebook, quando tu vai passar a mensagem, tá? Que ele te dá alguns grupos estratégicos. E esses grupos estratégicos, quando bem selecionados, permitem o comunicador, o gestor da campanha, a direcionar a oferta desse conteúdo para um determinado público. E como ele era um candidato que defendia e levava uma das suas bandeiras à questão da agropecuária, foi muito focado nisso, com uma linguagem falando adequada para o público estratificado. Voltando, o porquê que o nosso senador que estava em primeiro não foi e nem ficou entre os três? Duas. Ou a pesquisa foi feita mal feita, tá? Porque ele não aparece nem os três candidatos, tá? Ele sempre apareceu na frente. Isso, e há 2 dias atrás, um grande veículo, né, anterior a essa pesquisa, já determinava ele na capa, dizendo que ele estava em primeiro lugar. Né? Veja bem a frustração de um candidato quando tem uma pesquisa declarada num veículo de comunicação dizendo que ele está na frente, dizendo que ele estava em primeiro, né? Ficou numa zona de conforto, e ele vai para o quinto lugar. Dada o resultado das eleições, ele aparece em quinto, né? Nem pontuou no pódio, como a gente diz, né? Então, o que acontece? A gente percebeu aí 2 situações. Uma maneira de comunicação do primeiro candidato em relação aos demais. Segundo, provavelmente a boca de urna deve ter tido alguma falha nessa situação específica em relação a esse senador, né? Porque não pode ter uma discrepância muito grande, porque nós trabalhamos aí com índices de Guglielmo Tagliacarni, que é o pai da estratificação de pesquisa de mercado, né? E com os índices de confiança de 95%, né? E 5% a margem de erro, e 5% a margem de erro tanto para mais quanto para menos.
e ele não ficou nem entre os 3. Então, tem algo errado. Eu acho que a própria equipe da gestão da comunicação da campanha desse candidato deve ter recorrido a esses números, a esses modus operantes. E achou que o páreo estava ganho e deu no que deu. Mas nós vamos dar um rápido intervalo e vamos falar mais sobre redes sociais e outras questões que envolvem o marketing nessa nova era, com esse especialista em marketing que é o Marcelo Folletto. Já voltamos. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Voltamos com o programa RicardoOrlandini.net, sempre com as imagens da Agape Vídeo, do Bob, que não é o Esponja, o Bob Aguiar, tá? Que está comigo há tempo, né, Bob? Faz tempo que o Bob está conosco aí. Ele está abanando aí, coisa e tal, 9 anos. 9 anos, Bob Aguiar, do outro lado das câmeras, né, sempre nos dando o seu apoio, som, imagens, é com o Bob Aguiar, Agape Vídeo. Mas, o Marcelo, redes sociais, internet, hoje se tu faz uma bobagem, de manhã, de tarde tu tá falido, porque é muito rápido, mas muito rápido. Como é que se dá a gestão de crise hoje nas organizações com essa velocidade, tá? Em que uma marca daqui a pouco dá uma pisada na bola. Vamos lá, vamos pegar uma coisa que envolveu várias marcas, vamos pegar a crise do leite no Rio Grande do Sul. A operação Leite Compensado, que pegou queijo, leite, isso de várias marcas, pegou supermercado, pegou armazém, pegou o que foi, pegou transportador. Como lidar com uma crise e daqui a pouco com as fake news, porque no meio disso, né, tem lá um maldoso que botou as marcas boas, olha aqui, essa aqui tinha o bicho dentro, essa aqui tinha... Ok, como lidar com esse tipo de crise? Qual é a velocidade, como tem que ser assertiva a empresa para se defender num momento desses? Primeiro, para a gente fazer uma gestão de crises, a gente tem que entender o problema como um todo e ver o tamanho da proporção que isso refletiu na empresa, no mercado em que essa empresa atua e de que forma nós vamos trabalhar, né? Uma gestão de crise, por exemplo, nós ontem mesmo no escritório tivemos uma gestão de crise para organizar e a primeira coisa que a gente faz em termos de comunicação é entender o problema, como se deu, né? Levando em consideração em qual mercado, em qual segmento que essa empresa atua, prestando conta para os seus públicos, tá? Então a primeira coisa que a gente faz depois do entendimento é ser transparente. Errando ou acertando essa empresa, ela tem que vir a público, né? Respeitando os seus clientes, os seus consumidores e entregar a comunicação clara e concisa. O que eu digo em outras linhas, se errou, admite o erro, né? Então, a comunicação trabalha numa espécie de funil, né? E no momento que tem o problema detectado, o grau de problema que isso acarretou no mercado, a gente pega e trabalha as comunicações que a empresa tem, né? Ou seja, todos os canais de comunicação que a empresa tem para com seus públicos, além de trabalhar com as mídias tradicionais, mídias de massa, falando para o público em nota de esclarecimento, né? Trabalhando 2 detalhes importantes. Se, por exemplo, você falou no leite, tem que procurar toda a lei, o que ele infringiu, o que foi errado, né? Porque, por exemplo, um produto comestível, ele tem as leis sanitárias. Se for uma empresa que trabalha num outro segmento,
qual é o órgão, qual é o sindicato. Isso. Tem que respeitar o seu segmento, os órgãos, os seus sindicatos, a hierarquia, faz parte desse contexto. O órgão investigativo, então, ele aplica a multa, vai lá e investiga. A empresa que errou, né, ela sofre as penalidades, as infrações, então essa empresa deverá, num prazo máximo estabelecido pelo órgão que multou, né, que multou, prestar conta à comunidade, a seus públicos, tornando clara a comunicação. Veja bem, mesmo sendo claro, a imagem da empresa, naquele dado momento, houve uma dissociação do seu público. Sai arranhado. Então, sai arranhado. O que a gente faz posterior a isso? Né? O que a gente recomenda? Dependendo do grau, a empresa tem que fazer um trabalho de responsabilidade social, né? Envolvendo aquele dado problema, ou seja, transformando o limão em uma limonada e prestando contas. Por quê? Porque o consumidor e o cliente, ele não é mais desinformado. O que acontece? Ele está atento a essa empresa, né? Então, quando uma empresa sofre algum tipo de dano, seja ele moral ou até mesmo de infração em relação à sua imagem e posicionamento no mercado, essa empresa deve se retratar e também fazer um plano de comunicação para vir a se solidificar, porque tem 3 coisas que a gente analisa em termos de marca, que é o grau dela de intangibilidade, o seu posicionamento, a força, né? Porque hoje, veja bem, hoje uma marca ela tem força. E quando ela tem essa imagem distorcida, né, frente a uma denúncia, por exemplo, sua imagem fica corrompida. Então a gente faz todo um trabalho de reposicionamento da imagem de marca frente aos seus públicos. E isso não é tarefa fácil, exige muita criatividade, muita dedicação, precisa investimento também, não pense que é barato, né? É um custo para a empresa, é um custo, né, para reinvestir aquilo dentro da empresa, né? Que eventualmente perdeu num acidente desse tipo. O Marcelo, seguindo nesse caminho assim, tradicionalmente as empresas faziam publicidade, faz publicidade, vende produto, faz publicidade, vende produto, anuncia em jornal, rádio, televisão, faz revista, faz alguma coisa. Mas o mundo também mudou nisso. E hoje as empresas, além de ter um bom departamento de relações públicas, tem que ter uma boa área de comunicação social, de marketing nas redes sociais, estou voltando lá no início, que isso eventualmente sai infinitamente mais barato de fazer e atinge públicos gigantescos. Voltemos às eleições, né? O que fizeram todos os candidatos que se elegeram, sim, né? Sim. Tiveram, de alguma maneira, a grande maioria, um grande sucesso num período curto de eleições, mas trabalharam muito bem em redes sociais, não teve tanta propaganda. Teve gente com segundos na TV que se elegeu e outros que tinham 8, 10 minutos na TV não se elegeram. Sim, né? nós temos um caso, inclusive gaúcho, um deputado federal que ganhou aproximadamente quase 100 mil votos, sem nenhum tempo de TV, fazendo apenas um discurso pelas redes sociais e trabalhando muito o marketing boca a boca e o relacionamento. Quase 100 mil votos um deputado federal gaúcho. Então o que acontece? Veja bem, as redes sociais tornaram-se a ferramenta de guerra, né? A ferramenta de comunicação mais vista hoje, entendeu? Em termos de eleições. Não que a TV, o rádio deixaram de coexistir, não. Eles tiveram, sim, a sua presença, cada um tem seu a sua espaço. formação, cada um tem o seu espaço. Mas as redes sociais, pela velocidade, pelo dinamismo, né, e pela versatilidade, porque as redes sociais, ela vai contigo o tempo inteiro. O jornal e a TV, não. O Marcelo, nós, lamentavelmente, temos... O programa tem tempo, né? Vai correndo o taxímetro aqui, daí tem que correr. Me diz uma coisa, tá? Nessa situação hoje, atual, me lembro quando começou todo mundo ter site na internet, chama aquele sobrinho, chama o meu filho, chama o primo que conhece. Não pode ser amador nessa área, né? Não pode ser amador. Não, se é amador nas redes sociais, tu acaba criando outra crise, né? Eu sou daquela opinião que amadorismo a gente deixa em segundo plano. Quando tu vai se expor às redes sociais, veja bem, eu acho que tem que ser profissional, tem que ser objetivo,
tem que ter um conteúdo coerente com o teu negócio, com o teu posicionamento de mercado, separar o teu lado pessoal do lado profissional, tá? Porque as pessoas ainda têm, alguns profissionais, misturado os seus conteúdos profissionais com o pessoal. Então eu acho que isso é a premissa básica. E também toda a questão estratégica, né? Para quem eu quero comunicar e de que forma eu vou comunicar. Isso é muito importante. Tem empresas sólidas no mercado brasileiro que não estão presentes nas redes sociais e são consideradas top de linhas. E vice-versa. Por que elas não estão presentes nas redes sociais? Porque o conteúdo dela é direcionado para uma outra atividade fim dentro do meio de comunicação, que não são as redes sociais. Mas eles não vão vender, eles não vão mostrar seu produto? Sim, vão, né? Mas de outra forma, através do comércio eletrônico e do site. As redes sociais tornam-se um segundo membro. Então, para cada empresa, para cada negócio, para cada atividade fim, a gente pensa uma estratégia de comunicação, né? Envolvendo ou não as redes sociais. Marcelo, muito obrigado. Obrigado pela presença. Vez. Lá na Mostra Elite tu estava muito bem, na Mostra Elite, né? O Marcelo é um grande amigo e pode ajudar muito aqueles que quiserem saber um pouco mais. Tu está dando palestras ainda? O que tu está fazendo? Passa o teu contato aí também, lá da Evidência Presa, eu acho bom assim. A gente tem uma empresa de comunicação, a Evidência Presa, né, comunicação, que dá mais de 10 anos no mercado. A gente trabalha não só com assessoria de imprensa, mas planejamento de marketing, plano de comunicação, ações pontuais de lançamentos, eventos e gestão de crises. Maravilha. Tá, ó, aqui estou botando o telefonezinho, o contato do Marcelo Folleto. Se vocês quiserem bater um papo com ele aí. E professor, né? Professor tem sempre o que nos ensinar, nos comunicar. Obrigado, Marcelo. Até um próximo programa. Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana.